Bom, o Corinthians entrou em campo com uma postura que não se via desde o mata-mata, desde o jogo contra o São Paulo, no Campeonato Brasileiro só. O Campeonato Brasileiro do segundo semestre foi esse jogo, o Corinthians que jogar um pouquinho. Não se via desde a Copa do Brasil. O Corinthians é o primeiro time, Fábio Pipeno, a emendar 8 jogos de Copa do Brasil sem tomar gols. De certo. Então, coisa maravilhosa. Defensivamente, mas é aí que tá o negócio, né? Quer dizer, e sem defesa, hein? Sem Hugo, não teve isso, não. Jogamos, Pipo. Não, jogou. O Hugo, né? Enfim, fez um jogo normal, não apareceu tanto agora. É aí que tá o negócio, fica essa outra indagação, né? Por que o Corinthians, nos jogos de Copas, nos jogos lá contra o Palmeiras na final do Campeonato Paulista, conseguiu se defender tão bem, e no Campeonato Brasileiro foi aquela várzea, né? Então, Pipo, sem brincadeiras e sem puxar farinha pro meu sindicato dos volantes, faz muita diferença o meio do campo do Corinthians marcando do jeito que ele marcou ontem. Sim, não é só sobre gostar de volantes. O Corinthians não tem jogadores que criam, não tem. Tem o Garro quando está em boa fase. O Corinthians não tem reserva para o Garro, do mesmo jeito, não tem. O Bidon não é esse jogador, mas é o que mais tenta fazer quando o Garro não está, mas ainda assim ele não é um meia. Ele é no máximo um terceiro homem de meio de campo, mas meia ele não é. Ele é um segundo homem de meio de campo, tem jogado de terceiro, mas ontem jogou o Martinez, porque o Ranieri machucou contra o Juventude no maravilhoso 1-1 do final de semana, ele se machucou, então jogou o Martinez. Mas o Corinthians, quando joga com essa linha que bloqueia a linha criativa do adversário, é um Corinthians que tem alguma força para sair jogando e que irrita o adversário melhor. O Corinthians irritou o Palmeiras no Campeonato Paulista com isso. O Palmeiras não conseguia jogar e o Corinthians não tem problema em não jogar, em não propor. Que nem foi o caso ontem. Teve a chance no comecinho do jogo, depois teve a chance do Vitinho. Mas não é um Corinthians que o tempo todo, cruza, chuta, infiltra, ultrapassa, não é isso. E é um Corinthians que nessas condições deixa os seus laterais com mais possibilidade de ajudar os atacantes. Ontem a jogada começa com o Bidu. O Bidu está desmarcado, é o Bidu que começa a jogada. Ela passa pelo Bidon, vai no Carrilho e tal, mas quem começa a jogada é o Bidu. Então, é aí que está o negócio. O Corinthians, quando faz isso, quando ele marca, quando ele ocupa bem os espaços do meio-campo, os espaços centrais, o Corinthians, para sair, ele sai com o Bidu de um lado e o Mateuzinho do outro. E, aliás, o Mateuzinho fez, talvez, a melhor temporada da carreira dele, em que pese a debacle do Corinthians no Campeonato Brasileiro e tal. O Mateuzinho, ele, em muitos momentos, ele funcionou bem, inclusive no confronto contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Por quê? Ele tem essa segurança para sair, porque o meio-campo ele está bem compacto, tem boa ocupação de espaço. É diferente, e é aí que eu acho que o Corinthians corrigiu um problema que o Palmeiras apresentou contra o Flamengo. É diferente do time que tem 3 zagueiros e meio campo aberto. Nesse caso, a ordem dos fatores ela modifica muito o produto, porque com 3 volantes e 2 zagueiros, obviamente teu time está com marcação mais reforçada à frente. Com 3 zagueiros e 2 volantes, teu time geralmente está com o meio campo esguarecido, escancarado, e quando esses times têm 3 zagueiros, dificilmente eles têm 3 zagueiros bons. O São Paulo do Muricy chegou a ter 3 zagueiros que em algum momento foram para a seleção brasileira. O Miranda, o Alex Silva, o Gano, né? Enfim, quer dizer, esses caras, eles eram jogadores de bom nível. É diferente de você ter um terceiro zagueiro como o Micael, o nosso Félix Torres e tal. Aí não, né? Não, aí não. Aí não. Não. Aí não, ele jogou no final de semana, foi aquilo lá. Ô, Pipeno, tem mais bravo. Eu não tô brava hoje, eu te falei, o Corinthians ele é uma força da natureza e o Corinthians ajuda o poder público a acalmar a população, senão eu já tinha perdido o meu réu primário hoje. Faz 28 horas que eu já teria perdido o meu réu primário. Fica em casa com duas crianças que estão de férias, a outra ainda não está de férias, não tem água, não tem luz, não tem televisão, não tem telefone, não tem nada, Pipeno. Não tem nada. Por quê? Porque ventou. Porque ventou muito em São Paulo. Sim, um vento absurdo. Então, vou te falar quem venta. Vou vir eu com a entidade que venta aqui e vou lá na prefeitura fazer um protesto. É porque a senhora acredita.
A senhora acredita nessas entidades, alguma delas Claro. de baixa reputação? A senhora tinha que rezar e tal, para Não, acender umas velas para Deus Eolo. Deus não, Eolo, que é o Deus dos ventos aí e não. tal, né? Yansan. Vai brincando que ela vai ventar na sua janelinha aí. Ó, quer ver? Ó? Mãe má tranca-rua é filha de Yansan, Piperno, de frente. Olha só. Piperno, o Eduardo Correia, no momento que ele talvez ainda não tenha superado, talvez você possa ajudar. Você está parecendo mais calmo. Ele falou: meu time também não tem problema em não jogar. Basta chegar uma partida decisiva, ele não joga. Não, eu estou fazendo assim uma espécie Fazendo de o uma quê? Yoga? terapia. Não, de uma espécie de uma terapia. Eu ando pela casa, procuro me É, distrair com outras coisas e tal. sei. Anteontem mesmo eu comprei o último livro aí do Gay Talese para começar a ler, a tentar buscar novos temas e tal, porque eu não desapeguei ainda de tudo que Não? aconteceu. E ontem eu falei aqui sobre a renovação aí do professor Abel e É, tal. então, eu queria saber de você, porque eu Eu não tinha luz para te ver, Piperno. Minha bateria indo embora. Tive que ir na padaria. Fui na padaria, aproveitei hum, para ver lá uns coleguinhas que estavam meio bravos, que tem uma rádio muito famosa aqui perto, e encontro uns coleguinhas de manhã na padaria. não, E não, aí, Piperno, ela mudou de nome agora. e aí uns que estavam esperando no final Cruzeiro e Fluminense para ter um ano mais feliz, estavam putos. É uma, É, se o São Paulo precisar que o Real Madrid ganhe do Bruges e perde. Impressionante, não sei o que. Estou um pouco bravo aqui, Pipera, que o nosso Cruzeiro não é. ganhou ontem. Mas ainda sobre a partida, o Corinthians sai para jogar sem o Garro, numa temporada em que, de fato, esse joelho dele aí deixou ele fora. Ele jogou, acho que 22, entrou em 23 jogos, é muito pouco jogo na temporada. É o Um padrão monte de gol. Neymar. Quase isso. Ele entrou no segundo tempo só, mas então, foi um Corinthians sem meia criativo, um Corinthians que apoia começa a jogada pelas laterais e depende de uma jornada boa dos seus atacantes. E aí, Pipera, quando você estiver andando pela sua casa, querendo desapegar, você faz assim, ó, Hum, se concentra e fica assim, ó. Mais uma vez, em hum. mais um mata-mata do ano, que é o que o Corinthians joga aí, foi o Memphis que decidiu com a colaboração gentil de Fabrício Bruno. Que isso, mas como a senhora está Eu sou grata, eu não sou que nem você, eu agradeço as pessoas. a senhora tá aliás, o Fabrício Bruno estava bravo. Inclusive, eu li em algum lugar hoje, enfim, o pessoal fez uma seleção de posts aí de torcedores protestando contra o Fabrício Bruno. Meu Deus do céu, parece Dona Marília Ruiz falando de Félix Torres. Quanta mágoa no coração, viu? Não pode ser assim, não. Não, eu não tenho mágoa, eu sou grata. Mas foi assim, não foi o Memphis e o Yuri também deixaram os dois zagueiros do Cruzeiro numa situação ruim, porque evidentemente que o Villalba jogou muito tempo machucado a partir do primeiro tempo, ele estava Sim. mancando ali, mas são dois jogadores que eles incomodam, eles são chatos, né? Então o Memphis e o Yuri trocavam de posição. Ai, que delícia que é jogar com dois atacantes, não é aquele maldito um aberto lá, o outro lá na Por que rua não? do. Dois atacantes, entendeu? Não tem que ficar na bandeira de escanteio o atacante. O atacante tem que ficar na área, ou perto da área. Não tem que ficar lá, um aberto na ponta direita, outro na ponta esquerda. Não existe isso. E aí, o Villalba e o Fabrício Bruno, quase que o jogo todo era o Fabrício Bruno no Yuri Alberto e o Villalba no Memphis. Mas na hora do gol, eles mudam de posição e aí o Fabrício Bruno, Pipeno, ficou catando borboleta. O zagueiro de seleção. Boa movimentação, sim, dos dois, né? O Yuri Alberto funcionando como garçom. E o Yuri Alberto é um jogador, quando está bem, com confiança, é um jogador de ótimo nível. Ele oscila demais. O problema dele é que ele é alguém extremamente irregular. Mas ele sabe jogar, ele se posiciona bem na área. Ontem ele foi muito lúcido e jogou bem. E aí que está o negócio. Ele caiu exatamente, ele foi procurar o combate, exatamente o choque com o zagueiro que estava baleado em boa parte do tempo, né? E aí, claro que ele acabou levando vantagem. Foi também uma atuação de muita inteligência dele, da dupla de ataque do Corinthians, né?